livros. O livro que vocês estão recebendo, que a gente está publicando, é o tomo 17, que era das conclusões que viraram a Emenda Constitucional 65. Mas nós digitalizamos os 21 livros e todos eles estão disponíveis na internet. No livro tem a página na qual podem ser encontrados, inclusive o próprio livro que ora está sendo publicado. A outra coisa, como vocês, não sei se vocês já tiveram a oportunidade só de abrir e repararem, que a gente fez foi um facsímile, né? Procurou até ser o mais, preservar ao máximo a autenticidade, simplesmente a gente copiou, e foi um trabalho também, queria registrar aqui, um trabalho enorme, que foi comandado pelo Cláudio, e também lá, né, do comunicação nossa do IBRE, aqui da Fundação, e sem esse apoio, né, não teria sido possível. Eu queria só fazer umas observações muito rápidas, históricas, para relembrar. A Emenda Constitucional 18, depois eu tive a oportunidade de ler, até foi por conta de um trabalho feito por um colega nosso lá em Brasília, o Pojo, era o trabalho, tese dele de doutorado, e infelizmente também veio a falecer antes de publicar. Ele resgatou o debate parlamentar da Emenda Constitucional 18, e embora, em 65, né, o governo militar, a emenda passou por um voto. Ela quase não passa, houve um debate parlamentar e a oposição era liderada pelo deputado Ulisses Guimarães. São Paulo era contra a criação do ICM. O que vai acontecer quando ele é criado? Né? Vale lembrar que, eu não sei se vocês reparam, o Fernando passou rápido aqui, mas o ICM, quando ele foi implantado, a alíquota interestadual era igual à alíquota interna. Então, nós estamos falando assim, era um imposto na origem, cobrado na origem, onde sai. A arrecadação do ICM, do novo, né, ICM, foi muito, eu não tive tempo de resgatar, mas foi muito maior do que a do IVC. E São Paulo ganhou dinheiro como nunca. Mas muito, muito. Como se... toda aquela... Aí começa o debate, mas não, a proposta foi... quem estava contra foi o maior beneficiado. Não só por esse motivo, mas por vários outros. E aí sim vem a inflexão. Né? Sai o AI-5 e sai o ato complementar número 30. E esse ato complementar número 30, que aí, para mim, vem o golpe na comissão. Porque o trabalho que a comissão fez é cria um sistema, a comissão tinha claro que ao ter um ICM cobrado na origem, você vai estar beneficiando os estados que têm maior produção. Mas ela desenha um FPE que era 10% do imposto de renda e do IPI, e o IPI, na época, arrecadava bem, né, e criado arrecadou muito bem, e via FPE você fazia a compensação, ou melhor, a redistribuição, né, para as regiões menos desenvolvidas que não teriam suas condições. O ato complementar número 30 corta o FPE simplesmente pela metade, quer dizer, de 10% passa para 5%. Né? E isso eu tinha acompanhado. O que eu não acompanhei, e confesso que eu só agora, depois que a gente começa a ler aqui e vai pensar, é que eu acho assim, o governo federal, em seguida, começa a fazer o ajuste, ou não sei se foi deliberadamente ou não, mas lembra muito a história recente, que aí começa um movimento para quebrar a alíquota interestadual. Não só a alíquota interestadual diferencia da interna, quanto você começa a fazer a mão dupla. Ou seja, você abandona o princípio de origem puro no ICM e você vai usar os estados que vão, os estados mais, digamos, desenvolvidos é que vão compensar os estados menos desenvolvidos pela garfada que o governo federal deu no FPE. Todo movimento que é anterior à Constituinte de 88 vai se dar em dois passos. A recuperação do FPE, mas também a abertura da alíquota interestadual, de origem e destino. Ou seja, você abandona totalmente a ideia original de princípio de origem,
Aliás, vale lembrar, como o imposto era origem, não tinha CONFAS, nem precisava CONFAS, não existia CONFAS, não existia guerra fiscal, por princípio, impossível ter guerra fiscal, estou cobrando, né, integralmente na origem, a arrecadação fica com quem estava na origem. É só lá, acho que é 73, né, Fernando, 74, que você quebra as alíquotas internas e interestaduais, cria o CONFAS, e aí começa aí todo o filme que a gente vem. Para os dias de hoje, o que eu acho que tem, que eu destacaria, reforçaria, tudo que já foi comentado aqui pelo senador, pelo Fernando, pelo Condorcet, é que este livro mostra 2 pontos essenciais. Como a comissão foi capaz de fazer um diagnóstico realista e sincero, e principalmente teve coragem de fazer uma proposta ousada, coragem de fazer mudanças, inclusive investir em algo, como no caso do Imposto sobre Valor Adicionado, que era uma inovação completa no mundo, né? Tinha na França, mas nenhum outro país ainda tinha adotado nível estrutural. Quer dizer, a comissão teve a coragem e os políticos e as autoridades da época tiveram essa coragem de apostar. E eu coloco isso porque eu acho que, na minha opinião pessoal, era o momento de a gente repetir. Pela minha experiência um pouco lá em Brasília, eu acho que o que o senador Haddad colocou aqui bem, né, na sobretudo, ele estava alertando que mudar uma alíquota exige um esforço monumental. Agora, minha opinião pessoal é que esse esforço monumental para mudar uma alíquota, a gente poderia, talvez, fazer um esforcinho um pouquinho maior, mas para mudar um sistema. Porque esse sistema, como está, não tem mais conserto, né? Você vai remendando, e cada remendo, as experiências recentes que a gente tem, é que o remendo resulta, você tenta consertar um problema, mas o remendo resulta num outro novo problema e você não consegue controlar, por mais bem intencionado que sejam os esforços. Fazer uma mudança não vai ser, ninguém vai dormir um dia com o sistema e vai acordar outro dia com o outro sistema. E, de novo, voltando aqui, eu acho que o trabalho da comissão de 65, ou mais do que isso, né, todo esse processo histórico, deveria ser repetido e, sobretudo, mostrando que a gente tem que inverter o que a gente fez, diria talvez desde 1995 nesse país. Discussão de reforma tributária, coloca a emenda constitucional e depois você vai discutir os princípios. E a gente, ao ler o trabalho, fica claro, você faz o diagnóstico, você apresenta uma estratégia, inclusive estratégia, até fica claro aqui, é quando você coloca, olha, tem um caminho A, tem um caminho B. Né? Não é só tem um caminho. Né? Eu acho que tem vários caminhos. É um processo gradual, várias mudanças que podem e devem ser feitas ajudariam. Eu acho que nos dias de hoje, começando a fazer uma conexão, e aqui para acabar e fazer o debate, a gente tem vantagens enormes do ponto de vista da administração tributária que não se tinha nem em 88, muito menos em 1965. O grau de sofisticação e de avanço das máquinas fazendárias brasileiras, federal, estadual, municipal, é enorme. Aliás, a gente anda lá fora hoje, o pessoal fica perguntando sobre nota fiscal eletrônica. Quer dizer, o Brasil está exportando. Eu fico me lembrando, há 20, 30 anos atrás, o Brasil exportava tecnologia do CIAF. Acho que hoje a gente, muito dos técnicos até na área de informática que trabalharam na montagem de nota fiscal eletrônica, do sistema de escrituração eletrônica do Brasil, acho que eles estão ganhando dinheiro lá fora fazendo isso. Agora, o que é, na minha opinião, inaceitável é como eu consigo avançar na administração tributária ao mesmo tempo que eu pioro na minha política tributária. E eu sou incapaz de refazer, de construir um sistema que tenha lógica. É muito mais difícil, em princípio deveria ser, colocar nota fiscal eletrônica em todos os estabelecimentos brasileiros, e a gente está prestes, né, a colocar isso. Não é possível que a gente não consiga reformar um sistema. Eu, inclusive, pessoalmente, acho que os caminhos técnicos para serem feitos, para a gente ter um novo sistema, são muito fáceis. Todo mundo já conhece. Eu acho que falta mais coragem política e falta esse processo.
Isso tudo que a gente está falando, muito disso, a gente colocou nesse trabalho, porque eu tive a oportunidade de fazer com o senador Dornelles, que o senador também Tasso Gereissati, lá no Senado. Se vocês verem muitas coisas, agora eu começo a entender, se o senador me permite, eu começo a entender a cabeça do senador quando eu vejo o que a gente escreveu há 4 anos atrás com o que está aqui. Quer dizer, ele está claramente inspirado no trabalho de 65 e está propondo repetir agora. Mas, insisto, quer dizer, o trabalho que está ali, os caminhos técnicos, acho que meio consensual. Se a gente sentar aqui, não tem... A gente acha que não tem muita dificuldade técnica para encontrar um novo sistema, até porque o mundo inteiro, mais ou menos, fez uma convergência do que é um IVA, do que é um imposto de renda. O que ninguém tem é o que nós temos. Nós é que somos a exceção no resto do mundo. Como chegar lá? Eu acho que aí, de novo, trabalho com comissão, insisto, fazer o passo a passo, a negociação, primeiro a estratégia, definir aonde se quer chegar, adotar mudanças pontuais, mas que tenham caminho nesse sentido. É difícil entender, assim, por exemplo, em 2003, a gente faz um abandono parcial do COFINS sobre faturamento bruto, cria o regime não cumulativo do COFINS. 10 anos depois, você propõe corretamente a desoneração da folha salarial, mas aí você troca salário por faturamento bruto, né? E não como um adicional. Podia, né, até hoje, o senador apresentou, inclusive, emenda, a gente não consegue entender por que você não fazia um adicional do regime não cumulativo, já que se eu estou migrando para o não cumulativo. Quer dizer, essa falta de estratégia, ou de consistência, ou de coerência, que fica difícil. Na linha, eu acho que assim, da movimentação política, acho que a gente precisa fazer uma concertação de sentar as várias partes. Aí queria aqui concluir, e reforçando o que o Fernando tinha colocado no final, eu acho que a Fundação Getúlio Vargas até podia dar uma contribuição importante também nessa direção, como tinha dado 50 anos atrás. Eu vejo que, assim, na plateia, a gente tem o Marco Aurélio, né, o Marcelo, o pessoal da Prefeitura do Rio, ou seja, temos os interesses municipais, está o Calab, futuro vice-governador aqui do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, quer dizer, a gente tem os interesses, né, a gente tem os interesses estaduais, então o Zé Augusto da CNI, o Cristiano da Ação Empresarial, quer dizer, as diferentes partes que têm que ser ouvidas nesse processo e se construir cada um, obviamente, vai defender seu interesse. O desafio é conseguir atender um pouquinho de cada um, mas que você tenha um todo. E eu acho que também deixa aqui a provocação final para o doutor Quintela, que a gente nem avisou ele que ia fazer essa provocação, mas eu acho que a Fundação poderia ter, acho que pode-se, deve-se avançar esses passos. Inclusive, só para terminar, uma questão que eu tenho dificuldade de ouvir a federação a federação impede de se fazer uma reforma tributária. O sistema, o texto constitucional de 88 para cá, já teve mais de 70 mudanças. Se você contar entre inclusão, exclusão e supressão. Mais da metade dessas mudanças foram em tributos estaduais e municipais. As emendas constitucionais extinguiram 2 impostos criados em 88. Só 2 que foram extintos. Muita gente aqui já nem deve lembrar que existia. Um adicional estadual do imposto de renda, que foi criado em 88, foi extinto, e o imposto municipal sobre vendas a varejo, que também foi extinto. Nem se ouviu falar de resistência de governadores e prefeitos quando se propôs a extinção desses tributos. Então, a ideia na minha opinião pessoal, eu acho que também se explora muito isso. Os estados, municípios não querem fazer a reforma tributária. Eu acho que não é por aí. O que sim a gente precisa é conseguir fazer uma concertação, né, política mínima que viabilize o caminho técnico. E eu acho que voltar a 50 anos atrás pode nos dar lições para a gente tentar repetir à frente. Bom, eu acho que a gente podia fazer